Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Marcelo Schissel e você está no canal Financeiramente. Conforme prometido no vídeo passado, então hoje eu vou apresentar a planilha para vocês que apresenta a junção do método de Gordon e do Bazin. Se você se interessa por esse assunto, não se esqueça de comentar dizendo se você já leu o livro do Bazin, o Faça Fortuna com Ações, se você conhece o método de Gordon e não se esqueça de compartilhar o conhecimento. Vamos lá então? Então vamos começar aqui com a planilha que eu já vou mostrando para vocês. Se você não sabe como fazer uma cópia, então assista o vídeo aqui no card que eu ensino como faz uma cópia. Porque esta planilha aqui, ela não funciona se você tentar editar direto nela. Você tem que fazer uma cópia. Dito isso, vamos apresentar aqui a planilha. Vou passar ponto por ponto aqui na planilha e vocês vão ver que ela é muito simples. E a fórmula de Bazin ou o método de Gordon, eles compõem uma bela ferramenta para a gente utilizar e nos ajudar a ter uma noção de preço. Para quem já me acompanha, sabe que as células com fundo laranja, elas são editáveis. As outras que não têm fundo laranja, você não pode mexer, você não pode digitar nada. Então, você vai poder digitar aqui na margem de segurança, no nome dos ativos e aqui nos parâmetros que dão entrada para a fórmula. A gente vai falar de cada um deles agora. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que isso aqui não é recomendação. Aliás, tem alguns desses fundos aqui que eu invisto. A maioria deles eu nem conheço, tá? Eu coloquei isso aqui só para a gente ter uma espécie de carteira simulada aqui, aonde os segmentos são diversificados para eu mostrar aqui como é que funciona essa planilha para vocês, tá bom? Então vamos lá. A primeira coluna aqui, você vai digitar o nome do ativo que você tem, do seu fundo imobiliário. Automaticamente, quando você digitar isso aqui, ele já traz o segmento desse ativo. Também vai trazer automaticamente o preço. Esse preço aqui é o preço de mercado, tá? O preço atual. O preço de Gordon Bazin adaptado aqui é o preço calculado pela fórmula que a gente vai discutir. A diferença, preço justo, é a diferença entre este preço da fórmula e o preço de mercado. Veja essa chamadinha aqui. A célula que aparece com o fundo verde escuro e percentual amarelo está dentro da margem de segurança. Então, se tiver verde escuro, quer dizer que você está dentro da sua margem de segurança para comprar. Quer ver um exemplo? Aqui, este campo, margem de segurança. Eu coloquei 20%. Se você colocar aqui, por exemplo, 30%, está laranja, eu posso digitar, né? Então, 30%. Como é que isso aqui já não está mais verde escuro? Por quê? Menos 26,36 está fora de 30%, ok? Esses outros que estão verde escuro aqui ainda continuam dentro da margem de segurança estabelecida pelo usuário. Vou deixar 20 aqui. Aqui, proventos estimados mês e proventos estimado ano, eu volto daqui a pouquinho. Vou falar agora dos indicadores aqui, porque isso aqui vem automaticamente de sites específicos para fundos imobiliários. Esse aqui é o preço do último provento disponibilizado no mercado, quanto que foi pago provento no ano, o dividend yield também, 3,92 aqui no caso do KNR é 11, o dividend yield em 12 meses, a média disso, isso aqui é importante porque nós vamos calcular isso aqui. Também coloquei o patrimônio líquido do fundo para você ter uma noção de grandeza, né? Isso aqui facilita quando você estiver colocando sua carteira aqui, você tem uma noção de tamanho do fundo, né? Por exemplo, esse aqui 54 milhões, esse outro fundo aqui, o XPLG, tem 2 bi, 943 e assim por diante. Então, aqui você já tem uma noção legal de tamanho do fundo. Do lado de cá, a quantidade de cotas desse fundo, o valor patrimonial por ação e aqui uma outra medida muito importante que muitos usuários gostam de usar, muitos investidores de fundo gostam de usar, que é o preço sobre o valor patrimonial da ação. E aqui também a rentabilidade no mês que é trazida automaticamente. Só para vocês verem aqui, ó, eu fui lá no Funds Explorer e entrei aqui, o IRDM11. Ele tem também todas aquelas estatísticas. Então, para facilitar, se você for dar uma olhada aqui, você vai ver todas as informações desse fundo. Esse site aqui é muito legal, eu recomendo. Quem quiser dar uma olhadinha, uma estudada em cima do fundo, você tem muito material legal aqui. Eu fiz aquela busca automática para facilitar a vida da gente, porque ficar abrindo site e voltando, às vezes dá muito trabalho. Mas só você olhar aqui, por exemplo, ó, último rendimento. Olha na planilha agora, IRDM11, último provento, cadê? 1,59. Vamos ver outro índice aqui. O Dividend Yield, 1,13. Olha aqui.
Dividend Yield, 1,13. Valor patrimonial, né, que é o VPA, 9,921. E a rentabilidade no mês, 10,02. 9,921, 10,02. Ok? Então, esses dados aqui, eles são puxados, inclusive são puxados do Funds Explorer, tá? Então, isso aqui é para facilitar a nossa vida. Voltando aqui nesses dois campos aqui, que eu falei para vocês para dar uma segurada, aqui tem o provento estimado mês e o provento estimado ano. Por que que eu não peguei o último provento do mês? Porque eu tenho algumas distorções. Por exemplo, aqui no IRDM11, que a gente acabou de ver, ele pagou 1,59 no último mês. Foi um rendimento extraordinário, mas será que isso foi o ano inteiro? Se eu colocar isso como rendimento aqui, como provento estimado no mês, isso vai me dar uma distorção. Ele vai me dizer que ele está pagando demais, quando na verdade, na média, ele pagou 0,84. Então, eu calculei esse provento aqui estimado com base no dividend yield da média aqui de 12 meses. Para ficar mais real, para quando eu fizer a prospecção, a estimativa do provento, não ficar muito distorcido e isso aqui não influenciar demais o nosso preço, tá bom? E aqui, pegando isso aqui, multiplicando por 12, eu vou ter aqui isso, dá 10, 12, tá? Então, esses dois campinhos aqui, eles são uma manipulação disso aqui com as outras coisas, tá? Quando o meu dividend yield aqui for zero, que eu tenho alguns casos, ó, esse aqui, então eu não tenho outro jeito a não ser puxar o último provento, ok? Isso aqui pode distorcer? Pode muito, mas é o que temos para o momento. Bom, todo mundo entendeu isso aí? Vamos passar agora aqui para os parâmetros. Isso aqui é a parte muito importante. Aliás, eu diria que é a parte mais importante para quem utiliza planilha. Por quê? Porque os inputs ou as entradas desses parâmetros para a sua fórmula, ele é a coisa mais importante para o seu resultado final. O seu resultado final é isso aqui, tá? Voltando aqui ao parâmetro de entrada da fórmula, eu tenho aqui a taxa básica. Vamos lembrar que qualquer pessoa que vai investir em renda variável, e lembrar que fundo imobiliário é renda variável, o investidor precisa ganhar no mínimo mais que a taxa básica, porque senão não faz sentido. Eu saio de um investimento que é seguro, garantido pelo governo federal, e vou entrar na renda variável e ainda ganhar menos. Não faz sentido, ok? Então, essa taxa básica é onde você vai colocar o seu parâmetro de referência. Um investimento muito seguro, ok? Prêmio é o que você vai ganhar a mais para você investir na renda variável. Quanto você quer ganhar a mais? É prêmio. Acima de taxa básica aqui, 3,50, quanto que eu quero ganhar mais? No caso aqui, no exemplo, tá 2%. Então, no total aqui vai dar 5,50, né? Inflação. Aqui é o seguinte, no caso de investidores mais conservadores ou de alguns fundos de papel, eu tenho que levar em consideração a inflação. Geralmente, nos fundos de tijolos, a gente deixa zero, mas se a pessoa for muito conservadora, quiser colocar um pedacinho de inflação aí, pode colocar. E aí você vai regulando de acordo com o seu perfil. E no caso de retenção, a retenção é baseada no modus operandi dos fundos, né? Que eles distribuem 95% do lucro na forma de rendimentos para a gente. Então, aqui você pode escolher se você quer 5%, se você quer 0%, se quer 10%. Se você quer ser mais conservador, você aumenta esses parâmetros. Se você quer ser menos conservador, você diminui esses parâmetros. Beleza? Passamos aqui agora por todos os pontos dessa planilha. E se você ainda não se inscreveu no canal, então se inscreva, que é para me motivar a sempre produzir mais material para ajudar vocês na hora de investir. Fechado? Eu quero apresentar agora uma outra coisa para vocês, que com base nisso aqui, alguns investidores eles podem ficar muito confusos, mas não é tão difícil assim não. Vamos ver aqui o seguinte, eu coloquei aqui do lado algumas coisas para ajudar a gente na hora de estimar aqueles parâmetros. Por exemplo, eu tenho aqui o IPCA+, de 2026, de 2035, de 2045. Ele já vai buscar esse IPCA+, aqui e traz para você. Se você quiser tirar a média disso, tá aqui já. Então, a média desses 3 IPCA+, aqui, são IPCAs longos, né? Dá 3,59. Já é uma ajudinha. Mas, se você quiser ir no site, já deixei aqui do ladinho para facilitar a vida de vocês. Então, se você clicar aqui, você vai cair nessa página aqui, que eu tenho aqui os títulos. O IPCA+, é geralmente essa parte aqui que a gente utiliza para estimar aquela média, tá? Eu utilizei esses 3 aqui para estimar, mas se você quiser, você pode estimar mais longo ainda, 2055, enfim, isso aí não tem muita regra, nem vou entrar nessa discussão. Se você quiser escolher o mais longo, pegar aqui o 4,12, ok, 3,88, ok, enfim, quando você está escolhendo uma taxa básica, é você investidor
e o seu perfil que está delimitando o quanto você quer correr risco. Enfim, é aqui que você pega a informação. Outro ponto que pode causar problema na cabeça do investidor, principalmente do iniciante, inflação. Para quem não sabe, o IGPM ele é utilizado no mercado de aluguéis, né? Ele é o índice que reajusta os aluguéis. Então, alguns consideram o IGPM o melhor índice de inflação para fazer alguma estimativa. Se eu quiser ver o IGPM, eu venho aqui no site da Ambima, que eu também tenho as estimativas aqui, ok? Eu já venho aqui, ó. Então eu tenho IGPM aqui, IPCA aqui também. Então são sites de informação que você pode utilizar para te dar algum parâmetro, né? Porque às vezes a gente fica muito perdido na hora de tentar estimar qualquer coisa, tá bom? Por último, mas não menos importante, você pode ir aqui no site do Banco Central e baixar um relatório. Vou até abaixar aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui. Esse relatório aqui, ele é formulado pelos especialistas do Banco Central e ele tem as estimativas que é muito mais fácil para a gente. Olha só, eu tenho IPCA aqui, eu tenho PIB, taxa de câmbio, a meta da taxa Selic, olha só, ó, como é que ele estava há 4 semanas, como é que ele estava há 1 semana e como é que ele está hoje, ok? Então isso aqui facilita demais. Inclusive, se você quiser, você entra no site do Banco Central e se inscreve. Toda segunda-feira eles vão te mandar um e-mail com esses dados aqui. Facilita a vida, legal, tá bom? E a outra indicação aqui que eu deixei é o Funds Explorer, que é esse aqui que eu já mostrei para vocês um pouquinho. Ele traz a informação de qualquer fundo que você quiser. Então você pode estudar aqui o seu fundo antes de investir. É uma fonte de informação riquíssima. Vale muito a pena. Beleza? Então, por falta de informação, você não vai deixar de investir. Vamos voltar para a planilha? Eu quero fazer agora um teste para vocês. Eu vou entrar um fundo e a gente vai precificar ele aqui juntos para vocês verem como é que funciona, tá bom? Mas antes disso, se você não deu like, chegou a hora de você dar aquele like para me ajudar muito. Não custa nada para você, mas para mim ajuda demais. Vamos lá então. Eu venho aqui e vamos colocar um fundo RBVA. 11, que ele tem as características que eu quero falar com vocês. Dou Enter, olha como é que ele já começou a carregar algumas coisas aqui automaticamente. Ele já carregou todos os indicadores do fundo, ele já calculou aqui, inclusive aquela estimativa que eu fiz, e o preço atual de mercado. Bom, ainda está faltando aqui a fórmula do Gordon Bazin, porque eu ainda não entrei os parâmetros, né? Então vamos lá, vamos começar aqui como se fosse do zero, né? Vamos supor que eu quisesse pegar aqui a média desse IPCA aqui, ó. 3,59, então é minha taxa básica. Esse é o mínimo que eu aceito, então 3,59. Já coloca aqui. Olha só como ele já calculou o valor da fórmula e já me deu aqui a diferença do preço justo. E segundo a fórmula, com esses parâmetros aqui, ou seja, só a taxa básica, está muito tranquilo de entrar. 56%. 0,17. Isso aqui você já vê no preço, né? Ele está me dizendo aqui que o preço justo até 259,69 eu posso comprar tranquilamente. Mas o preço hoje está 113,81. Então tem uma diferença enorme. Eu coloquei só a taxa básica, né? E meu prêmio? Meu prêmio é aquilo que eu quero ganhar além da taxa básica, né? Então vamos colocar aqui, vamos começar com 2%. Olha como é que esse preço já caiu aqui. Ele já caiu para 166. Ainda estou dentro da minha margem de segurança, mas vocês viram que o prêmio já mudou bastante. A inflação, se você for uma pessoa conservadora, e se isso aqui for um fundo de papel, você vai ter que considerar inflação. Mas no caso aqui, a gente sabe que o RBVA é um fundo de agência bancária. Vamos discutir um pouquinho mais sobre esse fundo para vocês verem a questão do risco. Mas, nesse caso aqui, não vale muito a pena eu trabalhar com inflação, tá? E a retenção, eu posso colocar aqui também 5%, se eu quiser. Olha só, ele já caiu aqui para menos 28, o preço está 158. Então, segundo a fórmula, meu preço justo é 158, o mercado está pagando 113. Então, uma diferença bem legal aqui, né? Aí, beleza. Nesse caso, para quem é iniciante, vai falar, nossa, vou comprar. Está muito barato. Aí é que mora o perigo. Aí chegou a hora de você ir lá no Funds Explorer, baixar os relatórios, ou ir no fundo mesmo, na gestão do fundo, e ler os relatórios. Entender o que é que faz esse fundo. Por que eu escolhi o RBVA? Porque esse RBVA, ele é um case interessante de adaptação de um fundo a uma nova realidade. Por quê? Esse fundo, inicialmente, ele era só de agências bancárias da Caixa Econômica Federal. No meio do caminho, ele incorporou um outro fundo de agências bancárias também,
também do Santander, de olho na localização, que eram localizações muito boas, então isso aí deu um up no fundo, beleza. Só que, se você pensar bem, você deve estar vendo na mídia que os bancos eles estão reduzindo as agências bancárias. Aí a pergunta que fica é o seguinte: será que esse fundo tem risco? Será que o mercado já enxergou isso e por isso ele fala que vale 113, enquanto a fórmula aqui está pagando 158,44? Então, se eu acho esse fundo mais arriscado, eu posso aumentar o meu prêmio. Então, se eu for aqui colocar 3%, ele já saiu da minha margem de segurança e eu já está aqui a 134, ou seja, eu já estou fora da minha margem de segurança porque eu aumentei o risco aqui um pouquinho. Se eu aumentar o risco mais um pouquinho de 4%, aí ele está quase igual, né? Pela fórmula, está só 2% aqui abaixo. Então, esse é o tipo de análise que você tem que fazer. O que esse fundo vem fazendo? Bom, ele está procurando se modernizar assim, não está parado não. E por isso que é bom a gente estudar os fundos. Esse fundo já adquiriu imóveis que estão locados para a CIA, para a Centauro e para o Grupo Pão de Açúcar. Por isso que eu falei que era um case interessante que está se adaptando a uma nova realidade. Ele está tentando virar um fundo de varejo, mas por enquanto ele é um fundo de agência bancária. Vou mostrar a distribuição para vocês aqui de um gráfico que eu achei. Essa parte amarela aqui são agências Santander. Cinza, agências Caixa. Aí tem o 2% aqui em CIA, 6% em Centauro e aqui Grupo Pão de Açúcar. Aí vem a pergunta: se você acha que é confortável investir nesse fundo diante do cenário econômico, de agências bancárias fechando, se você concorda com o mercado de estar precificando ela por aí, por 113, quando você baixa o risco aqui para 2%, você joga o preço para 158,44 e aí você já está dentro da margem de novo. Mas aí é aquele detalhe, né? Será que eu estou sendo muito benevolente com a questão do risco aqui? Ou eu estou apertando demais ou apertando de menos? Tem uma máxima na modelagem que diz o seguinte: seu modelo ele é tão bom quanto os parâmetros que você coloca nele. Se você colocar parâmetros muito otimistas, então o seu modelo vai ser otimista. Se você colocar pessimista, vai ser pessimista. É meio frustrante para quem está começando agora, porque não tem aquela receita pronta. Isso aqui facilita bastante a vida da gente, mas você precisa dar uma estudadinha no fundo para entender os parâmetros que você vai jogar. Entendeu? Acho que ficou bem claro isso aqui. Comenta aí se você entendeu esses pontos, da criticidade desses parâmetros e da importância de você olhar a gestão, os relatórios de gestão, entender um pouco do mercado para entrar esses parâmetros de forma adequada. Ok? Eu quero passar aqui para vocês uma nota de alguns lembretes na hora de investir. Então veja esse quadro aqui. A primeira coisa é que o preço influencia nesse retorno seu. Se você compra mais barato, seu retorno será maior. Quanto menor o preço de aquisição, melhor o efeito dos juros compostos. No longo prazo, então, se você vai comprando a preços mais baixos, muito melhor. Por isso que é importante você fazer o preço justo. 2. Espera-se alguma reposição da inflação ao longo do tempo. Aquela história que eu mencionei no vídeo passado. O dinheiro tem valor no tempo. Uma das coisas que come o dinheiro é inflação. Então você tem que estar atento para a inflação, principalmente na hora de estimar fundos de papel. 3. Recursos são escassos. Portanto, no aporte deve-se escolher melhores oportunidades. Aqui é uma discussão de pessoas que acham que o preço não importa e que o preço importa. Para mim, importa. Por quê? O meu recurso ele é finito. Então, toda vez que eu for investir, se eu puder aproveitar as melhores opções, eu estou otimizando o meu aporte. Esse é o meu ponto de vista. O quarto, o preço, ele deve ser um balizador. O que diz que está caro ou barato é o aspecto qualitativo do ativo. A gente acabou de ver isso com a RBVA. Quando a gente entrou os parâmetros ali, a gente viu, nossa, está uma folga enorme. Mas quando a gente começou a avaliar o aspecto qualitativo dele, entender aonde ele está situado, a gente viu que ele está ficando apertado. Na verdade, ele está muito na marca do pênalti. Quinto, o dividend yield, ele tem que ser maior do que a renda fixa. Se eu tenho um investimento que ele é menor do que uma renda fixa, por exemplo, o Tesouro IPCA aqui, então não vale a pena. Eu invisto no Tesouro, que é garantido. O sexto, preço sobre valor patrimonial. Quando ele está maior que 1, você lembra bem que o ativo tem ágio. Isso quer dizer que ele está acima do valor patrimonial dele. Ah, eu deixo de comprar se for por isso? Não. Você tem que avaliar o aspecto qualitativo do seu fundo e ver se vale a pena pagar ágio. Sétimo, modelos são tão bons quanto as estimativas elaboradas pelo analista, que a gente acabou de ver ali no RBVA. Quando eu fui mudando as entradas, as estimativas, a gente vai mudando drasticamente o preço. Ele é muito sensível, qualquer modelo é muito sensível às entradas de dados. 8. Esses modelos fornecem uma faixa de valores quando as premissas acontecem. Então, não é um preço fixo, né?
você pode oscilar ali. Por exemplo, se você mexe o prêmio entre 2 e 4, você viu que o preço oscila bastante. O 9, se essas premissas mudam no mundo real, né, no mundo que a gente está analisando, então o modelo falha. Se eu previ, por exemplo, que o IPCA estava 3,59 no momento ali da minha estimativa e depois mudou bastante e foi para, sei lá, 5, 6, 7, bom, meu modelo falhou completamente. O 10º, esse modelo funciona bem para situações normais. Eventos não recorrentes distorcem a estimativa. Se eu tenho eventos não recorrentes, são aqueles eventos que acontecem pontualmente. Por exemplo, o pagamento do IRDM lá de 1,59, não é todo mês que é aquela entrada de 1,59. Geralmente ele está ali entre 0,80 e 0,90, ok? Então isso distorce bastante o modelo. Foi por isso que eu criei essa estimativa aqui dos proventos, para tentar reduzir esse problema do não recorrente. O 11. Somente as células de fundo laranja podem ser editadas pelo usuário. No caso da planilha que eu estou dando essa dica para vocês. Sempre tem pessoas que depois postam perguntando por que não está funcionando, que a pessoa digitou aqui e não funciona mais a planilha. Então, lembra, gente, só no laranja. Se digitar em outro lugar aqui vai estragar a planilha, ok? Bom, espero que você tenha entendido. Essa planilha, ela na verdade vai facilitar bastante a sua vida, mas você viu que você tem que estudar, você tem que analisar alguns pontos muito importantes para você entrar bons parâmetros aqui. Comenta aí se ficou claro, se você gostaria de ver mais alguma coisa explicada. E eu quero avisar que no próximo vídeo eu vou fazer a nossa fórmula mágica, que tem muita gente que gosta, que acompanha a carteira, ela tá rendendo legal. Então fica ligado que no próximo vídeo, fórmula mágica. E não esquece de deixar um comentário aqui dizendo o que você achou desta planilha aqui, beleza? Eu fico por aqui, bons investimentos, um abraço.